Vapor Etrúria. Um longo apito ecoa sonoroso. Etrúria, diz o povo emocionado. Já o porto de gente está apinhado. Eis na volta do rio o barco airoso. Anos mais de 50 no passado, ligaste a Corumbá, vapor formoso, a urbe de Albuquerque. Nome honroso, o único meio de transporte usado. Assim, tanto te uniste à nossa vida, no abraço da chegada e da partida. Que símbolo já eras da cidade. Etrúria, o Paraguai está vazio. Fecharam-te o cais. Mas tu, navio, continuas vivendo na saudade. Natalino foi uma figura de várias facetas, eu posso dizer assim, né? Porque, primeiramente, Natalino foi o pai, o chefe de família, o homem que trabalhava muito. Ele era um professor, né? Um professor e que sempre teve essa vocação de escrever. Tudo que ele achava importante para a cidade, ele começava a escrever. Acho que isso que fez com que ele se tornasse um historiador. O professor Natalino foi alguém extremamente preocupado com a educação, extremamente preocupado com a cultura e que tinha uma paixão, um amor pela sua cidade, que é a cidade de Cáceres. Cáceres representou para o professor Natalino um cenário ideal para as suas realizações. O Rio Paraguai, as chalanas. O Rio Paraguai, no percurso da sua produção, é o grande veio que vai conduzi-lo para toda essa compreensão de Cáceres na sua relação com o mundo, porque o Rio Paraguai é um rio internacional. Sempre ele fala no rio, os exemplos que ele dá, ele cita, não só o Rio Paraguai, a questão da água. Então, a criação dele foi em cima praticamente de água. Natalino Ferreira Mendes nasceu no dia 3 de janeiro de 1924, em Cáceres, na época um pequeno povoado às margens do Rio Paraguai, filho de Anatália Trindade Mendes e Bertoldo Ferreira Mendes, uma família de pequenos comerciantes do bairro Cavalhada. O bairro Cavalhada, na época, ele era considerado distante, tanto que você tinha que atravessar o Sangradouro para chegar aqui na Cavalhada. Era lugar de chácaras. O quintal da sua casa praticamente era o Córrego Sangradouro. O Córrego Sangradouro dividia a cidade em o centro e a periferia, que era a Cavalhada. Ali era uma maravilha, era um riacho que passava por detrás. Você andava de canoa, você nadava, pulava de árvore, sabe? Era assim, um sonho para toda criança. O Natalino criança veio de uma família de formação católica, praticantes. Meu avô parecia uma figura de bastante rigidez. A minha avó também, né? Pessoas que educaram os filhos dentro daqueles padrões de comportamento moral, religioso. Meu avô era bolicheiro. Naquele boliche era um lugar estratégico. E eu era muito assim apegada à minha avó, que era a mãe dele, que elas me contavam que ele era um menino doentinho, ele tinha problema de saúde, não podia comer muita coisa. Ele, por muito tempo, ficou sendo o caçula da família e as irmãs mais velhas, que eram 4 mulheres, deviam paparicá-lo muito, né? Ele foi alfabetizado brincando com as irmãs. Eles faziam cartãozinho, brincar com letras. Ele, quando vai para a escola, ele praticamente já sabia ler. E essa relação com os livros ele vai adquirir quando ele começa a sua fase escolar. Ele teve relação com uma biblioteca muito bem formada dos padres franciscanos que fundaram uma escola na cidade e que ele fez os seus primeiros anos. Quando ele foi lá para o colégio, foi um mundo novo que ele descobriu. Os padres eram franceses
E a escola era uma escola rígida, uma escola que se ensinava realmente, né? Depois que terminou essas primeiras séries, ele parou e começou, inclusive, até a trabalhar, fazer umas coisinhas aqui, até que ele resolveu ir para Cuiabá. Em 1943, Natalino parte para Cuiabá, onde prossegue e conclui seus estudos primários no Colégio Salesiano São Gonçalo. Neste período, Natalino se alista no tiro de guerra, cumprindo assim suas obrigações com o serviço militar. Cuiabá, nos 40, é uma cidade que está passando por profundas transformações urbanas durante um período ditatorial, que é o período getulista. No caso, isso deve ter impactado muito o Natalino. Ter saído de Cáceres, chegou em Cuiabá, aquela cidade, várias obras, várias construções. Cuiabá já era uma cidade bem maior, então isso significou para ele a abertura dos seus próprios horizontes e principalmente a relação com uma intelectualidade cuiabana que estava naquela escola onde ele frequentava. Na época eles eram jovens, né? Ele tinha contato com o pessoal da idade dele, e eram essas pessoas que hoje são consideradas assim grandes intelectuais. Por exemplo, o Dr. Lenine Povas, o professor Cesário Neto, Rubem de Mendonça, Silva Freire. Era assim, ele tinha muita amizade com todo esse pessoal. Eu acredito que isso foi, para o professor Natalino, extremamente positivo, né? Essa mudança de espacialidade de Cáceres para Cuiabá, exatamente nesse momento de transformações. Após 4 anos em Cuiabá, Natalino retorna para Cáceres, na época um jovem de 20 anos, iniciando ali sua vida profissional na cidade. Ao chegar em Cáceres, ele já se envolve com as questões educacionais, porque ele é convidado para fundar uma escola de ensino primário na cidade. O coronel Cândido queria criar uma escola onde os filhos de militares tivessem uma educação privilegiada, né? Seria um colégio particular. E ele convidou o papai para fazer parte dessa escola. A princípio, né, era com o nome de Instituto 11 de Março. Ele contava que ele teve bastante dificuldade em se constituir enquanto uma personagem da cidade, que muito jovem estava conduzindo uma escola como diretor. Que ele foi o primeiro diretor e, ao mesmo tempo, professor dessa escola. Por volta dos anos 1945, o Natalino conhece a minha mãe e tem uma história de amor muito bonita entre os dois. O mais engraçado é que os dois viviam na mesma cidade, mas nunca tinham se cruzado. Na verdade, a primeira vez que ele a viu foi numa procissão. Ele na porta da catedral, ela entrou. Diz ele que ele passou perto dele e que fez aquele jogo com a cabeça, né, com os cabelos. A partir daí, ele começa a cultivar essa relação muito forte com ela e vai mantendo essa ligação, que era uma ligação não só afetiva, mas principalmente uma ligação meio que divina, meio que romantizada, tanto que se transforma em vários poemas. Hoje a gente sabe que o namoro não foi só um mar de rosas, né? Ele enfrentou barreiras, que a minha mãe era filha de galegos aqui, galegos industriais, né? E ele era um moço pobre lá da Cavalhada. Pelas cartas dele a gente nota que ele não se deixou intimidar com isso, não. E ele usou a pena a favor dele, né? Dessa relação entre conhecer a minha mãe e noivar e casar, é tudo muito rápido. Eles se casaram bem jovens, né? E ficaram juntos por 64 anos. A família era algo muito importante para o Natalino. Tanto que ele teve 6 filhos, 13 netos e 14 bisnetos. Era o grande sonho da vida dele, era ter uma grande família. Todo o sonho de construção de uma vida familiar está posta nesse sentimento desse amor maiúsculo que eu digo, né? É um amor grande que vai sustentar essa relação durante 64 anos.
A principal atividade desenvolvida por Natalino foi como educador, sendo professor e diretor do Colégio Estadual 11 de Março, desde a sua fundação em 1944 até se aposentar em 1980. Então, Natalino Ferreira Mendes era um educador exemplar. Num depoimento que ele prestou a mim, ele disse: eu recebi de Deus um dom, que é o dom de ser educador. Desde a sua adolescência e pós-adolescência, ele já pensava assim em atuar na área educacional. Claro, como um homem também temos que considerar de sua época, do seu período, com o devido rigor, com a devida disciplina, que ele também trazia consigo, mas sem sombra de dúvida, alguém vocacionado para isso. Ele começou no Instituto 11 de Março como professor de língua portuguesa, e depois ele enveredou pelo ensino da literatura. Ao mesmo tempo, ele foi professor da Escola Normal Imaculada Conceição. O Instituto 11 de Março começou a funcionar muito bem, né? Papai direcionando a escola, só que militar geralmente chega o dia que ele tem que ir embora. E chegou o dia que o Coronel Cândido pensou que teria que vender a escola ou fechar, porque ele tinha sido transferido. O medo de ter que fechar a escola motivou que ele fosse buscar, junto ao prefeito, uma maneira de transformar a escola em estadual. Isso em 1948, mais ou menos. Então ele vai conduzir todo esse processo de transformação de uma escola particular para uma escola pública. Por ele ter sido um educador, ele incorporou um espírito cívico. Para ele, isso era uma vocação e era um trabalho extremamente revestido de civismo. Ou seja, eu vou fazer pelo meu estado, por Cáceres. Enquanto educador, o Natalino se preocupou muito com as crianças e os jovens, porque ele tinha uma certa identidade com essa forma de o professor não ser apenas um transmissor de conhecimento, mas um professor que, além disso, ele educa gerações. O papai gostava muito de livros e ele foi juntando um belo acervo que foi ficando num lugar só. Então, aos poucos, foi nascendo uma pequena biblioteca. Nessa biblioteca, ele gostava de atender as pessoas. Ele atendia tanto o aluno de primário, tanta criança, como ele atendia pessoas que vinham de longe, né, para saber dados, fazer pesquisas. Professor Natalino tinha uma relação muito grande com a comunidade, com as famílias, com os estudantes. Ele, então, encaminhava o seu fazer educacional dentro desse parâmetro solidário e coletivo. Esse trabalho do Natalino enquanto professor, enquanto diretor, vai transformá-lo numa personagem em que estava totalmente ligada às questões educacionais do município. Para o Natalino, a preocupação com a educação era mais do que um ofício, era sem sombra de dúvida uma missão. Todas as ações dele foram positivas no sentido de trazer para Cáceres e implantar em Cáceres educação e processo educativo de qualidade. A missão da vida dele foi educar, foi ensinar. Ele queria ver o progresso de Cáceres. Através da educação, Cáceres iria ter o lugar que merece. Simultâneo ao seu trabalho de educador, o professor Natalino também foi funcionário público da Prefeitura de Cáceres, atuando como secretário executivo e depois como chefe de gabinete em praticamente todas as gestões, entre os anos de 1944 até 1996. Chegando aqui, talvez devido ao trabalho que ele exerceu em Cuiabá, logo ele foi convidado para prestar serviço na prefeitura e já começou como secretário. A estrutura organizacional da prefeitura era um pouco diferente da que é hoje, né? Um secretário era praticamente o administrador da prefeitura como um todo. Apesar de ele trabalhar sempre na prefeitura, ele não era uma pessoa política partidária. É possível
considerá-lo como de um perfil político moderado, né? Ele sempre foi um homem da conciliação. Dificilmente uma pessoa transita por diferentes gestões se você não pauta a sua atitude enquanto servidor público pela correção, pela idoneidade, pelo compromisso, pela seriedade. Então eu acredito que esses atributos que o Natalino tinha com ele faziam com que ele transitasse, digamos, indistintamente por essas administrações. E esse trabalho, enquanto uma pessoa diretamente ligada a todos os setores da prefeitura, fez dele um conhecedor dessa estrutura e, ao mesmo tempo, possibilitou essas relações mais diretas com a forma como se constituem as escolas. O professor Natalino se utilizou de forma habilidosa, inteligente, da experiência que ele possuía como professor, para, a partir da posição de secretário, criar, digamos assim, uma política educacional que seja efetiva, concreta e que atinja, de alguma maneira, todo o município. O perfil do professor Natalino sempre foi um perfil comunitário. Ele vai conseguir entrelaçar essas instâncias com maestria, com aquela delicadeza que ele tinha. Ele, como secretário, a função dele maior era de escrever. Então, os documentos que saíam da prefeitura, todos passavam pelo crivo dele e ele redigia a maioria deles. O trabalho enquanto secretário da prefeitura possibilitava a ele redigir discursos em solenidades cívicas, sociais, culturais do município. Como homem culto, ele era sempre convidado para fazer pronunciamentos e também para inspirar outros que iam fazer os seus discursos. Ler um discurso dele significa também compreender parte da história de Cáceres. Durante toda a vida, o professor Natalino teve na escrita uma prática cotidiana, que, associada ao seu interesse pelo registro histórico, o tornou um dos principais escritores de Cáceres, produzindo poemas, crônicas memorialistas e história da cidade. E o que era essa escritura literária para o Natalino? Era um labor, era uma transpiração. Escrever para ele era não só buscar os conhecimentos livrescos, mas também buscar as suas emoções, os seus sentimentos e que iam sendo laborados na escrita. A palavra para ele tinha um peso significativo. Ele chegava, eu acredito, a estudar o que essa palavra era originalmente em seu significado e que significado ele queria dar a essa palavra. Se você pega os manuscritos dele, você vê muito bem como é que ele ia transformando aquelas primeiras escritas até chegar no, digamos, no poema pronto e acabado. A primeira publicação literária do Natalino data de 1957, que foi uma publicação da Prefeitura Municipal, através de um folheto, né? E era um poema que era uma epopeia da fundação da cidade de Cáceres, um grande poema. O Natalino, como todos os grandes intelectuais da época, ele foi um historiador. Eu o vejo como memorialista e como um historiador. A fidedignidade das informações. Era essa, sem sombra de dúvida, uma das preocupações fundamentais do professor Natalino nesse seu perfil historiográfico. Depois do Gabriel Pinto de Arruda, que é considerada a primeira historiografia cacerense, ele escreve a primeira história da administração municipal, que é de 1973, que foi atualizada depois por ele mesmo até 2009. Durante esse período que ele ficou na prefeitura, o conhecimento que ele adquiriu ajudou muito na pesquisa. Tudo que era oficial, tudo que vinha aqui de correspondência, tudo que saía no Diário Oficial, ele foi guardando. O fato, o documento, a data, os acontecimentos, os personagens, eram esses os elementos constitutivos de sua obra.
Os trabalhos com registros históricos tornam o professor Natalino conhecido em Cuiabá, levando-o a ser admitido como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso no dia 4 de junho de 1977. As pessoas que não moravam em Cuiabá, mas que detinham um conhecimento, eram chamadas para entrar. Foi uma grande honra para ele, ficou muito contente, né, de pertencer à casa do Dom Aquino Correia. Ao lado dele ser um autodidata, um pesquisador que se fez por si só, ele é impulsionado pela instituição e pelos colegas no Instituto Histórico a continuar produzindo. E no ano de 1978, já conjuminando com o bicentenário da cidade de Cáceres, que foi um grande acontecimento, ele escreve o hino a Cáceres. A pessoa que é culta e que detém um saber histórico do lugar é a pessoa mais indicada para escrever o hino. Ele já tinha feito alguns poemas sobre Cáceres e a questão do hino ele fez a letra, que é em parceria com um capitão do exército que faz a música, né? Ele faz o poema, que é uma ode, que é uma exaltação à cidade de Cáceres. Nos anos 80, o professor Natalino publica diversos textos em jornais e periódicos, como a revista do Instituto Histórico. Em 1987, ele se candidata e vence o pleito a uma vaga na Academia Mato Grossense de Letras, tomando posse no dia 6 de março, na cadeira número 15. Então, a Academia Mato Grossense de Letras representa o reduto mais antigo. Esse ano ela faz 100 anos dos principais intelectuais de Mato Grosso. E Natalino realmente entrou na cadeira para honrar a academia. Foi assim, um acontecimento muito importante para ele e para Cáceres também. Foi como se Cáceres toda fosse fazer parte da academia. E aí é praticamente o coroamento da sua produção. Os anos 90 são os anos de produção mais intensa do professor Natalino. Nesta década, ele publica livros como História de Cáceres, Origem, Evolução, Presença da Força Armada. A importante fonte de pesquisa, Efemérides Cacerenses, e o seu primeiro livro de poemas chamado A Inhuma do Pantanal, e as crônicas históricas intitulada Memória Cacerense. No início dos anos 2000, o professor Natalino participa da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres, sendo aclamado presidente de honra da instituição. Em 2002 surge a ideia da interiorização do Instituto e a primeira cidade convidada foi Cáceres. E meu pai ficou entusiasmado porque ele achou uma grande honra, né? A primeira cidade do interior a ter um instituto histórico, seria a terrinha dele, né? É uma questão de reconhecimento, porque quer queira, quer não, em determinados períodos da vida de uma cidade, quem se preocupa em guardar jornais? Quem se preocupa em anotar memórias? Ou isso é feito, ou isso é perdido para todo sempre. E o Natalino sempre teve essa necessidade intrínseca de se conhecer enquanto pessoa, de conhecer a sua relação com esse mundo todo que está aí, com a divindade que ele acreditava que o constituiu, e a comunidade cacerense foi o grande motivo impulsionador das suas leituras, das suas pesquisas e da sua escritura como um todo. Após se desligar de todas suas atividades públicas em 1996, o professor Natalino passa a se dedicar ao labor da terra, numa propriedade herdada do sogro, a Fazenda Angical. No início, para convencer o papai não foi fácil não, né? Porque ele dizia que ele não era fazendeiro, que ele não entendia nada de fazenda. E mesmo assim, ele começou a ir, começou a tomar gosto
e estava sempre em contato com os moradores daquele sítio, os ribeirinhos, aqueles homens que têm a sabedoria popular, e ele sentava horas inteiras a ouvir os causos dessas pessoas. Para chegar lá era muito difícil. O único carro que poderia passar ali era um carro tracionado. Então meu avô tinha essa rural, ele aprendeu a dirigir e os dois, chegava final de semana, iam para a fazenda, ficavam lá e mexiam com o peão. Transformou a fazenda uma coisa assim produtiva. Então o Angical significou para ele a volta para o chão, a volta à sua essência enquanto homem chão. Realmente foi um retorno à vida que ele levava quando pequeno, né? Que meu avô tinha horta e colocava ele para trabalhar na horta. Então ele gostava de mexer com a terra. E creio que aí ele encontra a verdadeira ligação dele com o divino, que ele sempre buscou a vida toda. Em 2010, recolhendo outros poemas inéditos e alguns não tão inéditos assim, mas ele produz um volume considerável de poemas que vão dar origem ao seu último livro publicado em vida, que é O Pássaro Vim-Vim. Relacionados com a natureza da cidade, exaltava o Rio Paraguai, exaltava as matas. A natureza de Cáceres está muito presente na obra dele. Eu costumo dizer que no final da vida ele estava totalmente no caminho já. É como se ele estivesse se preparando para partir e encontrado digamos, a paz, a tranquilidade de alma e de entender o sentido da vida, o sentido da sua vida. Saudades não tem definição. Olavo Bilac chegou bem perto dizendo: a saudade é a presença dos ausentes. No dia 23 de dezembro de 2011, aos 87 anos de idade, falece o professor Natalino Ferreira Mendes. Ele se preparou para essa partida. E eu digo isso porque ao mexer com os seus arquivos e os seus escritos e os jornais que ele amealhou ao longo do tempo, estava tudo muito bem organizado, tudo em pastas datadas, afiveladas, como se ele estivesse preparando aquilo para deixar. Mais importante do que propriamente o impacto que teve a morte, talvez seja o impacto que teve a vida. Quer dizer, qual foi o impacto da vida dele? Porque aquilo que ele deixou em vida ressoa hoje. O legado do Natalino é muito vasto. É um legado para a comunidade, de professor, de diretor de escola, de funcionário público. Deixa um legado no seu arquivo. O seu arquivo tem muita coisa a ser descoberta e a ser publicada ainda. Eu acho que o meu pai deixa um legado de vida, um legado de trabalho, um exemplo. Esse é o legado dele. Olha, estejam atentos para a educação, estejam atentos às crianças, enquanto educação que elas estão recebendo. Que ela seja de qualidade, boa, produtiva e, sobretudo, dentro de um ambiente de liberdade. Quais seriam os requisitos necessários para que uma pessoa fosse indicada e homenageada como mestre da cultura? Um homem que trafegou da sala de aula, a administração pública, a história, as letras, a cultura. Realmente o professor Natalino consubstancia todas as qualidades para ser um mestre da cultura. Poesia. Uma gota de luz desceu sobre a finita matéria, ao frágil corpo humano, dando alento,
onde incendido o sangue em convulsão se agita, proporcionando a vida em pleno movimento. Formou-se então o ser, e daí, da bendita e nobre união, com insondado intento, aflora-se e procura alcançar a infinita esfera sideral o humano pensamento, que anelante, sonda a razão da existência, luta o homem, e só no decorrer da vida, cruas dores curtindo e lágrimas vertendo, o coração se agita e dele, com frequência, irrompe ainda quente e úmida, sentida, a poesia, que é luz, a vida enaltecendo. Aqui, né, se formou o povoado de Vila Maria, né, e depois se transformou na cidade de São Luís de Cáceres, e hoje Cáceres. O que ensejou a fundação de Cáceres foi a luta de fronteira nas terras de Portugal e da Espanha. Então, cessada toda essa luta de fronteira e esvaziada Vila Bela, passando a capital para Cuiabá, Cáceres, de ponto intermediário, passou a ser ponto extremo, fim de linha. E o cacerense passou a viver como ilhado. Então, Cáceres se fez com o próprio esforço, com a agricultura, a pecuária. Então, Cáceres nasceu dentro desse objetivo, né? Uma retaguarda da fronteira, né? Para abastecimento, etc. Então, nós mantivemos Cáceres dentro de um padrão territorial, social, que durou várias décadas. Então, é um ciclo. E dentro desse ciclo aconteciam todas essas festividades. Então, elegiam-se os festeiros. Eles eram os responsáveis pela realização das festas anuais. Senhor Divino ou Espírito Santo e São Benedito. Duas grandes festas que abalavam a cidade e os arredores. À medida que o ciclo vai descendo, tudo acompanha essa descida. As festas começam a perder lentamente aquele brilho. Outro sinal importante, formava-se em Cáceres o 2º Batalhão de Fronteira. Significava que Cáceres não era mais uma família, mas sim uma comunidade em que já se percebia a presença de pessoas vindas de outros estados, não é? As coisas estavam mudando. Eu percebi exatamente um momento de transição, um momento em que não se podia mais continuar, né, da forma que vinha sendo feita a festa. Elas continuaram tradicionalmente, mas mudaram de caráter, vamos dizer assim, passaram a ser mais religiosas que profanas. Atualmente, elas estão surgindo em forma de lembranças. Elas estão surgindo como uma forma de aprendizado da cultura anterior nossa. É um processo de reviver o passado, de reviver essas festas como um símbolo de uma época para que essa época não seja esquecida. Aí sim, eu acho que seria a história legítima, né? Que é a história contada pelo próprio povo. Mas ele tem que ser divulgado, né? Divulgado principalmente entre a mocidade, né? As crianças, os alunos de todos os níveis, porque é eles que são o futuro.